Olá pessoal, meu nome é Orlando Bezerra e eu estou aqui para explicar para vocês sobre um pouco sobre os estados da matéria, a parte bem básica mesmo, né? Nós sabemos que a matéria ela tem basicamente três estados: sólido, líquido e gasoso, e geralmente a gente usa a água como modelo para explicar, porque fica bem fácil e intuitivo, né? E a gente consegue dar modelos, dar exemplos práticos. Então vamos entender aqui os estados básicos da matéria. Ó. O estado, os estados da matéria são as diferentes formas que a matéria pode assumir de acordo com o que? Com a temperatura e a pressão. Então temos aqui as variáveis, né? São as principais formas aqui, são o sólido, o líquido e o gasoso. São as três básicas formas principais da matéria. Então temos três variáveis aqui. Temos aqui a temperatura, né? A pressão. Né? E aí a gente vai também o volume, né? Temperatura, pressão e volume. Essas três dimensões aqui, elas estão interrelacionadas. A gente vai usar o simulador PEST para fazer essa demonstração básica e mostrar isso na prática, né? Então, o sólido possui forma e volume definido, as partículas estão muito próximas e organizadas, vibrando no mesmo lugar. Exemplo, gelo, pedra, né? Muito conhecido nosso, né? Esse gelo e pedra. A gente tem o líquido, né? Tem volume definido, é constante, mas a forma é variável, ou seja, assume aí né, se molda ao recipiente, assume a forma do recipiente. Se estiver numa xícara, é uma xícara. Se estiver no copo, se torna um copo, e assim, né? As partículas estão próximas, mas podem se mover umas sobre as outras, né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, água, óleo. Então aí exemplos de estado líquido da matéria. O estado gasoso não tem forma nem volume definido, né? As partículas estão bem afastadas e se movem livremente. Por exemplo, o ar e o vapor, né? Facilmente dispersado quando a gente sopra, né? O vento, por exemplo, ok? Aí, além desses estados, né? Existem estados menos comuns, que são o quê? Que é o plasma, né, que é um gás ionizado encontrado no Sol e em relâmpagos, quando a gente vê os relâmpagos, né? E aqui a gente tem o condensado de Bose-Einstein, né? Estado muito frio, onde as partículas se comportam como uma única entidade quântica. Então, esses dois estados aqui são menos comuns, mas a gente vê, por exemplo, um acendedor de fogão, ele solta plasma, e aí a energia, a eletricidade, ela vira aquele plasma, você vê pelo poder das pontas, você vê plasmar, né? Você vê ali esse efeito elétrico, visualmente mesmo como plasma, né? Tá ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a água como nosso modelo, né? A gente tem o estado líquido da água, esse estado líquido, a gente tem o estado de gás e o estado sólido. Aí veja que a figurinha ela representa o estado sólido, olha, as moléculas todas organizadinhas aqui, ó, tipo cristais, bem coladinhas as moléculas, organizadas, mas muito próximo da outra e sem grande movimentação. No líquido elas estão mais soltas, veja que elas estão mais soltas, elas não estão organizadas, não se organizaram, mas se movimentam livremente aí, umas por cima das outras. No estado do vapor, veja que elas estão bem afastadas uma da outra, bem afastadas. Ou seja, o movimento aqui é muito mais livre, não tem uma forma definida, né? Então os vapores, aquela que a gente chama de fumaça, né? Os vapores. E aqui tem os nomezinhos que a gente usa, né, para definir esse estado, as passagens desse estado. Condensação, quando a água sai do vapor e vira líquido. Exemplo, pela manhã, o orvalho da manhã é uma condensação, as folhas ficam molhadinhas, né? É uma condensação. A gente tem
a solidificação, quando a água sai do estado líquido para o sólido, chamamos esse estado de solidificação. Temos a fusão, que é quando o gelo derrete, ele sai do estado sólido para o estado líquido, chamamos de fusão do gelo. E sublimação, quando ele sai do sólido direto para o vapor. E quando ele sai do vapor para o sólido, a gente chama de ressublimação. Tá? Ainda tem o estado de calefação, que é quando ele passa abruptamente do estado líquido para o estado gasoso, né? Aquela que você joga na tampa da panela, vai, né? Calefação. Tá, ok? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai no site, só desculpa porque aqui é uma avenida, tá? E eu não tenho como controlar esse barulho e não dá para isolar o som, a avenida é muito grande, desculpa, vamos lá. A gente vai aqui no site do PET Colorado, fazer essa simulação e veja só, eu tenho aqui, né, o nosso ambiente de trabalho. Eu posso escolher aqui a substância, o neônio, o argônio, que são gases, o oxigênio também, que é gás, e a água. Botei aqui na água, eu tenho aqui a água no estado gasoso, veja que ela está solta aqui dentro do, né? E aí eu posso colocar no estado líquido, veja que ela já está aqui solta umas sobre as outras, ó, como eu falei, as moléculas de água. Posso colocar no estado sólido, veja que ela enrijece, as moléculas elas se movem, mas olha só, bem pouco, né? Isso aqui seria o gelo, né? Aqui seria o líquido, a água, e aqui seria o vapor solto, veja só. Aqui eu tenho alguns controles aqui. Tem um controle de temperatura, né, 430 Kelvin. Eu tenho aqui o controle de aquecimento e resfriamento. Vou aquecer aqui o gás. Veja só o que vai acontecer. Ó. Quando eu aqueço o gás, coloco mais fogo, mais calor, mais calor, mais calor. Elas vão se agitando cada vez mais, olha só. Se agitando cada vez mais. Com esse aumento de calor, veja que está subindo aí a temperatura, né? Elas ficam agitadas. E com esse aumento de calor, como ela está fechada, aqui aumenta também a pressão. Se eu baixo o calor, diminui a agitação das moléculas, diminui a pressão. Tá? E se eu resfrio, vou resfriando, ó, coloco gelo, elas vão ficando cada vez menos agitadas, certo? O que é que acontece? Vou colocar aqui um estado sólido e vou colocar calor. Veja que ela aumenta o movimento das partículas, das moléculas, né? Mas ó, aqui ela já se derreteu, ó. É água, né? Então aqui ela, se eu deixar mais quente aqui, então colocar no líquido, pronto, tá aí, tá a agitação normal, temperatura ambiente, mas aí eu vou colocar no calor, elas vão, ó, se agitando, se agitando, se agitando com o calor. E veja só, aqui elas vão virar vapor daqui a pouco, né? Quando começar o que? A ferver a água, a ebulição. Ali já virou vapor, subiu, certo? Porque o calor aumentou, ela está virando gás, está virando fumacinha de água. Aqui, então aqui a gente colocar, sem colocar o oxigênio, formato sólido, líquido e gasoso. Posso fazer esse experimento com argônio e com neônio também. Neônio gasoso, neônio líquido. Aumentando, a mesma coisa acontece. Então essa propriedade aqui. Tá? Se eu colocar sólido e aquecer, vai aumentar o movimento das moléculas. Tá? Então a gente tem essa questão aí. A gente pode ter outras formas também de verificar. Então isso aqui é o simulador PET Colorado. É muito interessante para a gente demonstrar esse tipo de conhecimento, tá? Então agradeço aí a vocês por participarem disso. Tá aqui o site, ó, PET Colorado. Agradeço a vocês por participarem. Ele tem várias outras ferramentas aqui de simuladores, né, para simular um laboratório que você pode realmente utilizar. A gente veio aqui nesse simulador aqui e usou esse daqui, estado da matéria básica. Quando você entra nele aqui, ele tem duas opções. Ele tem esse estado da matéria e ele tem mudanças de fase. Né? A gente viu o estado da matéria, mas a gente tem também esse que é uma mudança de fases aqui, ó. Tá? Que aqui ele já vai, ó, considerar a pressão, né? Vai considerar que posso modificar a pressão aqui, tá? E posso escolher também, óbvio, ó,
o elemento aqui, elemento água, né? Então a gente coloca aqui a água, aumenta o calor, eu aumentei o calor, a gente está aumentando o calor, vamos ver aqui, ó, calor na água, veja só, aqui vai aumentando a temperatura, tá? E a pressão, olha, vai aumentando, a pressão vai aumentando, por quê? Porque ela está começando a se espalhar em todo o recipiente, a pressão vai aumentando, ó, 6, é muito atm, né? Tá? Então aqui ele já considera pressão, temperatura, né, e volume, ok? Então é isso, vocês podem utilizar isso aqui da forma interessante, interagir, compreender melhor. Agradeço a todos vocês, muito obrigado.